Esses dados eles são muito importantes para a gente saber discernir, né, entre a doutrina Shuddha, que está presente na Gita, de outras leituras, inclusive, né, muitas outras, parecidas, ou que se afastam, ou que se aproximam. Hoje eu queria iniciar comentando um pouquinho mais sobre a relação dessas duas perspectivas metodológicas para se estudar a Bhagavad Gita. Nós já falamos um pouco no último encontro, né? Então, eu queria primeiro pontuar sobre o Atman. O que é o Atman no sentido da palavra mesmo, né? Eu não posso me esquecer que o Atman é um pronome reflexivo em sânscrito, que significa si mesmo. Então, a gente já sabe que tem dois níveis semânticos para essa palavra Atman. O Atman enquanto sujeito do conhecimento, Vishayin, que a gente pode dizer, né? Ou enquanto indivíduo, que é o Diva, e o Atman enquanto fonte de sabedoria e fundamento do sujeito, que é o que a gente chama de Atman, né? Mesmo. Então, a palavra Atman, no próprio texto da Gita, ela é ambivalente, porque ela tanto se refere a esse nível relativo ao ente, quanto relativo ao ser. A gente diz nível ôntico e nível ontológico da existência, né? Então, esse caráter reflexível aponta para essa dupla dimensão. O princípio de identidade, que é o Diva, que é essa ideia de eu, e aquilo que se esconde sobre essa multiplicidade de eus, né? Que é aquilo que não aparece como objeto e que às vezes a gente chama de Paramatma. Para diferenciar entre esses dois níveis, é que às vezes a gente chama o Jiva, o Jivatma, e por oposição ao Paramatma, né? Para nós, a Gita trata de Vijnana, ou seja, dessa sabedoria, desse conhecimento prático, dessa experiência do Atma, que é o que a gente chama de Atma Vidya, né? A ciência do Atma, a sabedoria do Atma. E como uma vez que a gente entra em contato com essas Atma Vidya, aí a gente conhece a Brahma Vidya, que é a ciência universal, a ciência do cosmos, a ciência do ser absoluto. Então, todas essas questões, é claro que elas antecedem ao período da Bhagavad Gita. Isso já é tema lá dos Vedas. E aí é que está em todos os problemas. Porque aí começa aquelas dimensões, aliás, a dimensão das palavras Jnana e Vijnana. Literalmente, o que é que quer dizer Veda? Quer dizer conhecimento. E nesse caso, em especial, conhecimento oral, né? Porque só muito mais tarde o que os Vedas ganharam a forma escrita. No início nem existia escrita. Por isso que a gente diz que o Veda constitui o Shruti. Shruti, né, que é a literatura sagrada, significa literalmente aquilo que é ouvido, por oposição ao Smriti, que é aquilo que é lembrado, ou seja, que é a própria memória da tradição. Então, o Mahabharata, o Ramayana, a própria Bhagavad Gita, costuma ser classificada na Índia como fazendo parte da literatura Smriti, porque ela reflete, ela relembra aquilo que está presente nos Vedas. E esses, sim, são considerados
os textos mais sagrados do hinduísmo. Do hinduísmo, né? Então, essa memória Smriti também inclui os Shastras. Shastra a gente pode traduzir como tratados. E os Sutras. Sutras são essas coleções de aforismos, ou essas coisas bem sintéticas, essas expressões sintéticas, né? Então, tudo isso tem a ver com os Vedas e aquilo que a gente vem discutindo desde o início da Gita. Ou seja, que a Bhagavad Gita faz uma releitura, uma crítica do entendimento védico. E o que significa o entendimento védico? Vou insistir nisso, que a gente já falou. Os Vedas se dividem em duas seções. Uma seção que eles chamam de Karma Kanda e outra de Jnana Kanda. Kanda quer dizer seção, parte. Então, a seção da ação e a seção do conhecimento. Karma, especificamente, que eles tratam, significa da ritualística védica. São as práticas religiosas. Então, do que se compõe o Karma Kanda? Ele diz que tem os Brahmanas e os Samhitas. Isso faz parte do Karma Kanda, da tradição ritualística. Os Brahmanas são manuais para a execução da ação ritual, né? E que regula a prática dos yagnas. E os Samhitas são coletâneas de mantras e preces que costumam ser recitados durante essa prática ritualística. Agora, essa ação ritual, lá no entendimento védico, a gente diz que ela é instrumental e egocentrada ainda, porque é da natureza do ego se manter acomodado numa certa situação, evitando realizar qualquer mudança. Então, quando eu começo ali pela ação ritual, pelas práticas religiosas, eu estou começando a exercer um tipo de renúncia, mas que muitos dizem que essa renúncia ainda é parcial, é uma renúncia interessada, porque ela só alcança o âmbito daquilo que a gente chama de meu e eu, ou seja, dessa falsa noção de sujeito. Nas práticas ritualísticas, geralmente as práticas religiosas, eu vou usar uma palavra um pouco pesada, mas dá a ideia. Não é bem isso, mas um pouco é isso. É como se a gente fizesse uma barganha com a divindade. Quando eu faço uma oferenda, quando eu faço um ritual, existe uma expectativa de receber alguma coisa em troca. Agora, então, mas a gente já começa, de qualquer maneira, a aprender sobre a parte superior, que vai ser tratada depois, quando a gente renuncia a outras coisas. Agora, mesmo nessa parte, é aqui que tem todo um cuidado, muito cuidado, com tudo aquilo que depois a gente tem que internalizar o significado dessas palavras. Porque existem nessas práticas ritualísticas, as pessoas que conduzem os rituais, pelo menos lá no âmbito do ritual védico, os sacerdotes, eles têm plena consciência disso. Mas à medida que isso veio vindo para o Ocidente, isso foi ficando em segundo plano. Embora às vezes a gente se enfatize a prática religiosa, a gente descuida dessas coisas que eu vou mencionar. Agora, descuida porque a gente já está fazendo uma transição para uma outra coisa, que é o objeto da Gita, que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas enquanto não entrar lá, deixa eu falar o que é, de fato, uma prática ritualística. Ela tem que... Quem define isso são 6 ciências auxiliares que eles chamam de Vedangas. Os Vedangas são indispensáveis para que a gente compreenda a Escritura Sagrada. A primeira ciência que existe lá nesse contexto dos Vedas, né, eles chamam de Shiksha. Shiksha é a ciência que estuda a pronúncia precisa e sem falhas.
Depois tem uma segunda ciência que se chama Kalpa. E Kalpa é essa ciência que vai estudar todos os elementos da prática ritualística, das mais variadas práticas. A terceira ciência se chama Vyakarana, que é o estudo do sentido das palavras, da gramática, da linguística e da filologia. Tudo isso faz parte da ciência do sagrado, ou seja, o estudo de todos os termos sânscritos, de todo o significado, de como a gente pronuncia, de como eles são utilizados nos rituais, né, nos mantras e tudo mais. Tudo isso, assim, lá na Índia, faz parte de um conhecimento que todos os sacerdotes, todo indiano, passa por essa formação. A quarta ciência, que se chama Nirukta, essa é aquela que eu tenho mais assim, familiaridade, mais simpatia, aquela que mais me atrai, aquela que mais conversa comigo, em especial, que a gente chama de Nirukta, que é a ciência sobre a etimologia, ou seja, sobre qualquer palavra em sânscrito, você saber um pouco da sua raiz, você saber como ela foi formada, e como a partir dela você gera outras palavras, e como você constrói a literatura dos termos sagrados. A quinta ciência é sobre a métrica dos versos, que chama Chanda. E a sexta ciência, que se chama Jyotisha, é a ciência dos astros, que orienta a determinação do momento exato para a realização dos atos religiosos. A gente guardou um pouquinho disso. Por exemplo, você tem a prática da lua cheia, você tem a prática da lua nova. Então, só tem um momento exato que cada prática deve ser praticada. Mas essa ciência é muito, muito mais que isso. Assim, nesses momentos, os diversos rituais. Né? Então, tudo isso é o que faz parte lá do entendimento do que é a ação. Do que é a ação. Agora, essa ação vai ser redefinida, porque não é só isso, óbvio. Mas ela começa aí, ela envolve tudo isso. Então, agora, a outra parte, eu falei que tem duas sessões, Karma Kanda e Jnana Kanda. A outra sessão, então, que é o Jnana Kanda, a razão ela vai tomar o lugar da ritualística. E a partir daí você começa a fazer uma reflexão sobre o sentido filosófico, inclusive de toda aquela ritualística. E a ideia passa a ser você entender o que é esse eu, o ego, e você ir desconstruindo isso. Ou seja, desconstruindo essa falsa noção de que você é o sujeito. Né? Você vai começando a perceber que o teu objetivo é a liberação, é moksha. Então, disso trata o Jnana Kanda, que também tem duas partes, que é importante a gente falar aqui. Uma das partes chama Aranyakas, ou seja, os livros da floresta, né? Que a Aranya quer dizer floresta. São narrativas dessas experiências místicas vividas pelos sábios nas florestas. Também são narrativas dos sacrifícios ascéticos, né? De tapas, ou em todas as práticas daqueles renunciantes, os sannyasins. Dentro dessas narrativas é que vão se encontrar a outra classe de textos que a gente chama de Upanishads. Ou seja, são reflexões e explicitações sobre as experiências místicas dos Aranyakas. Então, na Jnana Kanda, na seção Jnana, não tem espaço mais para desejo e interesse pessoal. Porque aí sim o que prevalece é o desapego, vairagya, e a renúncia, e a entrega, tyaga, né? Renúncia ao egoísmo. Tudo isso que está fundando na noção de meu e eu. Então, nasce aí o desejo pela libertação. E é isso que vai sustentar e motivar o discípulo na sua sadhana,
na sua jornada espiritual, né? Então, as Upanishads, elas representam o ápice e a conclusão da revelação dos Vedas, ou seja, de Jnana. Elas iniciam a ressignificação da ação ritual de karma, que essa ressignificação, segundo nós entendemos na nossa escola, ela vai ser concluída na Bhagavad Gita. Para os hindus, não é assim. Para eles, a Bhagavad Gita está no mesmo nível das Upanishads. E se tiver que ter um nível de precedência, as Upanishads são mais importantes, inclusive que a Bhagavad Gita, porque constitui os Shrutis, né? Constitui os Vedas. E a Bhagavad Gita é uma literatura que a gente chama de memória, de Smriti, como tinha dito. Né? Agora, para nós, é a Bhagavad Gita que tem um caráter distintivo. Então, qual é esse caráter distintivo? Por que eu estou falando tudo isso? Né? Nas Upanishads, o conhecimento ele não é transmitido de forma indiscriminada para qualquer pessoa, para começar. A transmissão do conhecimento ela é secreta, a gente chama de rahasya, né? É secreto. E é limitada à oralidade, ou seja, e é por isso que as Upanishads são consideradas fontes de conhecimento a partir da palavra. O termo sânscrito é Shabda Pramana. Mas, embora essa palavra, né, aponte para o indizível, o indescritível, o seu alcance está delimitado por essa relação próxima e intimista que vai se estabelecer no contexto do hinduísmo, que é a relação entre mestre e discípulo, entre o acharya, ou entre o guru e o discípulo, o shishya. Então, as Upanishads são como um tipo de conhecimento secreto, rahasya, que depende de uma chave hermenêutica, que é o mestre, que vai fornecer essa chave para que você possa acessar e compreender o sentido, o significado das Upanishads, dos Vedas, dos termos sânscritos e tudo mais. Por isso tem aquelas 6 ciências. E é por isso que no Vedanta, o discípulo qualificado, quando você está preparado e qualificado, você passa. Só um minutinho. Pronto. Você passa a buscar por um mestre que você vai, de alguma maneira, se vincular a ele, que você vai servir a ele. Então, esse mestre vai ser o seu paradigma existencial. A autoridade desse mestre e o seu poder, eles são legitimados por aquilo que o discípulo quer se tornar. Porque, por mais que uma pessoa seja uma autodidata, né, é claro que ninguém é autossuficiente. Nós, desde que nascemos, sempre dependemos e sempre vamos depender de algo ou de alguém que nos aponte, já que o Fernando chegou, né? Vou usar a palavrinha dele, que nos indique o caminho, que é o caminho, e que nos inicie nesse processo, né? Na Bhagavad Gita, em parte, e aí que está o problema, em parte, para nós, do Shuddha Dharma, também é assim. Para nós. Para o hinduísmo, é absolutamente assim. Né? Para nós, a diferença é que o caráter oral da Bhagavad Gita é distinto nessa relação mestre-discípulo. Por incrível que pareça, para nós importa mais a energia da presença do mestre e da sua manifestação ou da manifestação do Atman, que as próprias palavras que estão sendo ditas e que o tempo apaga.
É a energia que alcança o coração. Então, Krishna, ele nada mais faz que conduzir Arjuna ao Atma, onde ele se contata com essa energia e com essa verdade. Então, o que o Krishna está ensinando é como a gente se emancipar da oralidade dos mestres externos para que a gente possa encontrar o mestre interior, que é o Atman, ou, nas palavras do nosso saudoso Sérgio Barreto, né, o Cristo não nascido. Então, imanente aqui nesse mundo, ele nos ensina que o mundo se torna o nosso guru. Na medida em que nós aprendemos a agir sem apego ao fruto da ação. Porque é isso que a gente vai começar a trabalhar aqui agora, esse entendimento também, que vai nos levar à Vijnana, essa sabedoria que flui do coração. E é por isso que a Bhagavad Gita vai afirmar que o caminho para isso, olha só como a gente vai se libertando de um certo entendimento védico, hinduísta, ou do nível do Vedanta, como se estivesse passando por uma espécie de Neo-Vedanta, até chegar ao Shuddhadharma. Lá no final, no último capítulo, aqui no caso dessa versão, nos versos 70 e 71 do capítulo 18, o Senhor Krishna vai dizer assim: aquele que estudar esse nosso diálogo e pleno de Shaladar, cumprir este ensinamento, ou seja, que praticar, também será liberado e alcançará a realização espiritual. Então, essa é a verdadeira relação dialógica entre mestre e discípulo. Porque olha o que está falando aqui, isso é muito forte e passa despercebido às vezes para as pessoas. Está dizendo que a partir de um certo ponto, se eu tenho condições de entender aquelas palavras, de entender a energia que está sendo gerada ali e me conectar com ela, eu alcanço o Atma, a realização. Não está falando mais que eu preciso conhecer aquelas 6 ciências védicas que me ensinam tudo sobre o sânscrito, sobre a filologia, sobre a pronúncia correta. Tudo isso é muito importante, mas é acessório, né? Ou seja, o texto da Bhagavad Gita, ele, a um só tempo, se identifica com a tradição védica, porque ele afirma o valor de tudo isso, mas também transcende tudo isso. Tudo. Uma vez que o seu alcance extrapola, ou melhor, internaliza a relação entre o acharya, o guru, entre o mestre e o discípulo, shishya, né? Que é isso que caracteriza o hinduísmo e o Vedanta. Então, e é esse o significado preciso para nós, na nossa escola, daquilo que a gente chama de Gitopadesha. Gitopadesha, esse ensinamento, essa iniciação que a gente tem quando interpreta o significado profundo da Bhagavad Gita. Qual é esse significado profundo? A gente sabe lá pelos trabalhos, por exemplo, de Vasudeva Rao, né? Quando eu olho para a quadriga, eu vejo que a carruagem é o corpo humano. E ali dentro você tem a personalidade, a pessoa humana representada em Arjuna e a pessoa divina representada em Krishna. E essas são as nossas duas instâncias, é o Jiva e o Atma, dentro do corpo humano, assim como Arjuna e Krishna dentro da carruagem. E quando eles funcionam representando uma unidade,
Esse é todo o nosso processo. É tudo isso que a gente vai trabalhar. É a partir dessa unidade que Jnana começa a brotar. Então, é essa internalização que faz com que a gente se conduza do nível de Jnana para a Vijnana, como a gente já vem discutindo em muitos encontros que acompanham, desde os primeiros encontros, a gente vem, aos poucos, construindo essa distinção. Então, embora o ser, o Atman, não seja em si mesmo uma coisa que é objeto de conhecimento, ele é muito mais, né, do que pode ser conhecido, ele pode ser percebido, ele pode ser sentido de maneira prática e não mediatizada, por meio da experiência direta, que é isso que a gente chama de Anubhava. Anubhava é essa experiência, essa percepção da realidade átmica. E é por isso que o Krishna faz o convite para Arjuna para que ele pratique o conhecimento, ao invés de simplesmente renunciar à ação e permanecer na mera esfera do hinduísmo que ele professava e de toda aquela cultura. Então, eu sei que essa é uma leitura que se descola de tudo que existe praticamente hoje em dia. Por quê? Porque essa é uma leitura que, embora seja ancestral e tudo mais, ela só veio a ganhar força a partir mais fortemente de 1915 e das várias empreitadas aí, para que esse conhecimento chegasse ao Ocidente, né? A gente sabe que foi esse processo de vinda para o Ocidente aos poucos, de Vivekananda, de Yogananda, de conhecimento de ideias de Ramakrishna. E lembrando ainda mais que tudo isso faz parte do mesmo plano, né? Que foi o próprio Subramania, por exemplo, quem financiou parte da viagem de Vivekananda para o Ocidente. Quando ele veio para o Parlamento das Religiões, para fazer aquela fala, que ali começou a mudar a relação do Oriente e do Ocidente, foi com aquela fala de Vivekananda, que já é uma transição desse entendimento do hinduísmo da Índia, de todos esses milênios, para essa essência que sempre esteve presente na Bhagavad Gita, mas é como se ainda tivesse vivido isso, não na sua integridade ainda, em parte, porque a totalidade disso é como se fosse para ser vivida pelo planeta todo, e não só pela Índia. Porque agora ele está falando da Gita na sua universalidade, e não no seu caráter sectário ou hinduísta. Nós estamos falando na universalidade da sua filosofia espiritual, que é universalista. Pronto. Eu só queria falar assim, como é importante, ele fala muito da energia, né, também, dessa energia que a gente manifesta, porque o que eu percebo, cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa que eu não via antes. Acho que depende muito também da energia que a gente manifesta, que a gente está presente no dia a dia da gente. E eu vejo ele falando, eu vejo sempre assim, que tem uma relação muito forte entre a matéria e a energia. O que você entende? Por que quando ele fala que as pessoas não se rendem a ele, aqueles tolos ou os ignorantes, mas é a questão do que a pessoa está manifestando também, né? Esse fato de reconhecer ou não a divindade presente em cada um. E é como se falou aqui que tem muita coisa que às vezes não é dificuldade, mas parece que a gente fica com os olhos assim bem velados, depende do momento que a gente está, do que a gente vai perceber em cada capítulo da Gita. Porque tem uma riqueza tão grande que você vai descobrindo aos poucos. E cada dia aparece uma coisa nova. Eu sei que tem toda uma lógica, mas depende muito da forma como a gente lê, é diferente dos outros livros. Não tem uma coisa assim
que é isso e isso. Não, depende muito da energia que a gente manifesta também para compreender tudo que está sendo feito, colocado ali, né? Quando você fala do absoluto, da energia de manifestar, a energia que está se manifestando, do reconhecimento da divindade, acho que depende também do tipo de vida que a gente está levando, para aumentar, ser maior ou menor essa compreensão sobre o divino, né? Sobre o que ele está manifestando ali. Eu queria, mas é importante ter, eu acho que tem que ouvir outra vez, é muita coisa. Só isso, mas